Peraí, Macri. Acho que é esse. Então, deixa eu ver se eu pulei algum aqui. Então, nesse momento, então, o humanismo é o que prepondera, o homem está no centro. Então, apesar das transformações serem bem evidentes em todas as áreas, né, da cultura, sociedade, economia, política, religião, nessa transição do feudalismo para o capitalismo, podemos dizer, o termo renascimento ou renascença é mais comumente empregado para descrever os efeitos nas artes, filosofia e ciência. Então, a religião e toda aquela hierarquia que existia na Idade Média. Então, o homem está em oposição ao Adão. Aí, nas ilustrações, a gente tem o famoso homem vitruviano, do Da Vinci, e tem o livro que é do Marco Vitruvio, né? Falou a arquitetura e a construção e todos esses parâmetros. Agora, a ideia é situar esses processos que foram os transformadores na socioeconomia, na cultura e na política. Então, a gente teve aí o declínio do senhorialismo e do feudalismo. Aqui eu coloquei assim, uma ligeira definição do senhorialismo: seria a organização de camponeses em aldeias, e eles pagavam renda e prestavam vassalagem a um nobre. E o feudalismo como uma estrutura política em que cavaleiros e nobres de estatuto inferior prestavam serviço militar aos senhores e recebiam em troca a propriedade da terra e o direito, ou uma parte da propriedade, e o direito de cobrar impostos, né? Aí tem uma ilustração sobre o aumento da população, que são os fatores que contribuíram para essa transição, né, de um sistema para outro. O aumento da população, o incremento da produção agrícola, graças aos avanços tecnológicos, como rotatividade de plantio e arroteamento, que eu não conhecia esse termo, que é a preparação do solo. E isso foi gerando aos poucos um excedente que fez crescer o comércio e criou condições para as cidades crescerem. E então, para essas cidades afluíram as pessoas que queriam escapar da servidão e se empregar nos novos ofícios. Essa imagem é uma cidade medieval na França, Carcassonne. Aí nós temos como foi se dando essa transição de poder, né? Que lentamente saiu da mão dos bispos e da nobreza e foi para a mão dos burgueses, que são os agentes nas cidades. E os nobres, então, abandonam sua vida reclusa em residências fortificadas e se mudam, alguns, né? Uma parte para cidades, ostentando sua riqueza na corte dos poderosos. Agora, aqui, uma curiosidade, na Cidade Média, quer dizer, uma Cidade Média, no início do século XIV, Tá ruim o som. no Ocidente, tinha de 10 a 20 mil habitantes. Pois é porque apareceu até uma mensagem aqui de que estava instável a conexão. Tá o quê? O som está... Tá quebrando. Tá pixelado? Não sei o que faço. Porque o que aconteceu? Eu tive que usar o... Tá. É porque eu estou usando o computador e sempre eu uso o iPad, que tem a conexão melhor. E o computador sempre é meio esquisito.
Então, Florença e Veneza, por exemplo, tinham de 10 a 20 mil habitantes nesse século XIV, no final. E tinha... Peraí, acho que não foi isso que eu falei. Não, uma cidade média tinha de 10 a 20 mil habitantes. Tinham mais de 100 mil. E Paris tinha mais que todas 200 mil habitantes. Né? Na rota nórdica, o comércio era dominado pelos estados que estavam agrupados na Liga Hanseática. Aí vinha as peles de mel e cera da Rússia, trigo e madeira da Polônia e Prússia, minerais da Hungria, peixe da Noruega e Islândia, cobre e ferro da Suécia, vinho da Alemanha, sal da França e Portugal, lã da Inglaterra e os tecidos de Flandres. Então, o que tinha acontecido? Que nos últimos 2 séculos, então, no século XIV e no XIII, você teve uma sequência incrível de guerras, catástrofes e adversidades, carestias, epidemias. Aí tem aquela informação da peste negra, né, que matou 1/3 da população europeia entre 1347 e 1350. A ilustração é a pintura do Bruegel, que é o Triunfo da Morte, do século XVI, né? Essa pintura. Aí nós temos outro fato que contribuiu muito para essa mudança toda, que foi esse grande cisma do Ocidente. Uma crise religiosa que ocorreu na Igreja Católica teve como consequência inúmeras guerras, estados e revoltas civis. Congelou? Agora tá, vai. Agora descongelou. Oi? Tá. Ok. Então, tá. Tá ok. Então, na sequência desse cisma, a voz está muito cortada. Aí caiu. Não, caiu de novo. Oi. Oba. Ela Tá está vendo? sem... Sim, voltou. Voltou, mas aí já não tem mais a imagem. Você está sem imagem? Você quer que eu passe aqui? Oi, Fim. Oi, Fim. Eu não sei se faz diferença. Sim. Não, vai lá. Faria se fosse para o iPad. Tá quebrando a imagem e o som. O som e a imagem estão quebrando. Não sabemos como consertar isso. Miriam, se você for para o iPad, o Wagner passar daqui. Vem para cá, vem. Passa por aqui. É uma ideia. Então, na verdade, eu vou para o... funcionando juntos. Então, nós estamos no... Deixa eu ver em que... Wagner, Oi. Vou para lá então, tá? passa você a imagem, daí divide a banda. A banda não precisa ser ocupada por som e imagem. Só por som, no caso dela, a imagem é a sua. Ô, Wagner, faz como a gente fazia comigo, aí, com o Carlos. Manda ver. É mais prático. Ok. E funciona. Ok.
O Wagner. Miriam, eu vou passar por aqui, tá ok? Vocês estão ouvindo agora? Oh, Eu vou Melhorou passar por aí? aqui. ótimo. Ah, não, Tá você... muito bom. Depois Tudo bem, acontece. dessas encrencas tecnológicas. Vocês estão ouvindo? Sim. Um minuto só. Vocês estão ouvindo? Estamos Sim. ouvindo. Wagner está... Estamos ouvindo, sim, está ótimo. Eu melhorou. vou compartilhar agora. Tá. Vocês estão vendo? Vai. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, nós estamos no... Esse slide é o 4. Pronto. Acho que estava no anterior, hein? É. No anterior? Não, do Google já É, tem. aí, ó. Você estava dizendo que houve o cisma entre 1378 e 1414. E 1417, desculpe. É isso aí? Vai lá. Vocês estão vendo a tela completa? Sim, Wagner. Sim, vai lá. A gente aqui está vendo... nós estamos vendo esse slide mais um. É possível isso? Estamos vendo um pedaço do próximo slide. Next slide. Vocês estão vendo também? Não é melhor ver um só? Dá um minuto só. Eu vou voltar aqui. Vou dar um stop aqui. Pronto. Agora vai estar ok. Boa. Certo? Melhorou. Tá legal. Então, a gente estava aí no cisma, né? Do Ocidente. E, Então, essa pesquisa que eu fiz, se eu entendi bem, 3 papas ficaram coexistindo. Um em Roma, outro na França, em Avignon, e outro em Pisa. E a reunificação só se faria com o concílio de Constança. Né? Esse concílio, acho que foi 1417? Tá, é uma interrogação. O que acontece? Temos aí também a Guerra dos 100 Anos, né? Como uma dessas revoltas e guerras que foram desencadeadas a partir do cisma, que foi uma série de conflitos travados de 1337 a 1453, e 5 gerações de reis de 2 dinastias rivais da Inglaterra e da França lutaram pelo trono do maior reino da Europa Ocidental, mobilizando inúmeros aliados entre os reinos da época. A guerra marcou tanto o auge da cavalaria medieval quanto seu subsequente declínio e o desenvolvimento de fortes identidades nacionais em ambos os países. E desencadeou, inclusive, na Inglaterra, guerras civis que ficaram conhecidas como a Guerra das Rosas. Tá? Pode passar para o próximo. Próximo. O que acontece é porque... Tá. Eu fiz... O Wagner, eu tinha te mandado esse, mas eu hoje inseri mais um slide. Que era o seguinte, não tem problema que não tem imagem, que em 1453, então, ocorreu essa conquista de Constantinopla, capital do Império Bizantino, atual Istambul, pelos turcos, né? Os muçulmanos otomanos. E isso foi considerado um marco de transição entre a Idade Média e o Renascimento e a Idade Moderna. A procura de um novo caminho para o Oriente acelerou as viagens de exploração e descobertas, descoberta pelo ouro, prata, especiarias,
né? São as grandes navegações. Elas já tinham começado, mas aí sofreram uma aceleração. E também conduziu à formação dos primeiros impérios coloniais, portugueses, espanhóis e depois de outros países europeus. E a ascensão dos Estados-nação europeus. Então, aí vamos para esse slide aí. Então, outro fator que está nessa transição é a aceitação dessa teoria, da teoria heliocêntrica do Copérnico, que foi um matemático polonês, cônego da Igreja Católica, governador e administrador, jurista, astrônomo e médico. É um típico homem do Renascimento. E a nova cartografia substituiu a corografia medieval. A partir de 1492, ela então representava o mundo na sua totalidade, porque antes não era assim, vocês podem ver nessa ilustração de cima, que é uma coisa inteiramente simbólica, né? Você tem aí a Ásia, a África e a Europa. É um círculo dividido em 3. Então, os novos mapas começam a incluir as terras novas, as Américas, Austrália, Antártica e Groenlândia. Miriam, e usavam geralmente... Miriam, Opa. Desculpe, posso fazer só uma parte? Diga. Esse mapa de 1502, a Austrália só foi descoberta em 1700 e tanto por James Cook. Acho que esse mapa, não sei se é da época, hein? Tá, vamos conferir, tá? Tá bom, tá bom. Só que havia essa preocupação de incluir tudo que tinha sido descoberto até então. Ah, tá, okay? Isso sim, isso sim. E se admitia, então, que a Terra já era esférica e não ocupava o centro do universo. Tá bom? Isso. Vamos lá, Wagner, please. Wagner está por aí ainda? Você quer voltar? Escuta. Próximo. Está tudo próximo. Vocês estão vendo o próximo? Não estou ainda. Sim. Essa é aquela famosa foto que o Roberto já tinha mostrado na vez anterior, né, que ninguém sabe se foi o próprio Giotto que fez ou não. Então, a ideia de renascer a antiguidade clássica já vinha desde até antes do Giotto, né? Então, quando se queria elogiar um poeta ou um artista, se dizia que sua obra era tão boa quanto dos antigos. O Giotto foi enaltecido desse jeito. E por culparem as tribos germânicas pela dissolução de seu passado glorioso como centro do mundo civilizado, os italianos chamaram de arte gótica a arte da Idade Média, né? Mas, na verdade, eles entendiam que isso era só um interlúdio até a retomada desse antiguidade clássica. Essa versão, como já sabemos, é bastante questionada, né? Porque tem 700 anos aí inexplicados. Aí a gente tem essa ilustração das bodas de Canaã, essa do Giotto mesmo. E podemos passar... podemos passar para o próximo. Wagner, próxima. Que demora, tem um delay. Já deu, tá na próxima. Vocês já estão vendo? Sim. Eu não estou, não, mas... Tá. Ah, tá. Então, a partir do final do século XIV, isso eu não me lembro do Roberto ter tocado nisso, mas esse fato muito interessante. Eu acho que tem que voltar para o anterior. Acho que é antes. Não, é antes desse. É aí, Wagner. Então, eu vou continuar.
final do século... Exatamente. No final do século XIV, se tinha um movimento incrível de artistas e ideias, de um centro para o outro. E aí... Isso foi uma coisa muito significativa, porque deu origem ao conhecido como gótico internacional. Fechar o microfone, por favor. José Luiz aí, microfone aberto. Então, isso foi uma espécie de globalização. E era notável que nenhuma novidade era rejeitada por ser estrangeira, né? Foi uma espécie de gótico tardio, que apareceu primeiro na Borgonha, Boêmia e norte da Itália. Mais tarde se espalhou pela Europa ocidental. Então, isso eu estou comentando para dizer que depois, com a expansão das cidades, elas passaram a competir econômica e politicamente. E aí começou a existir disputa entre os artistas e outros profissionais a partir de identidades locais, porque eles começaram a sentir que eles se diferenciavam de outros centros. E as guildas e corporações de ofício, elas atuavam para esse mercado. Então, é uma coisa diferente, ao contrário ao que tinha acontecido no último período do gótico, né, nesse gótico internacional. Aí tem as ilustrações tem dessa corporação de ofício, isso é uma gravura, né? Não sei se é uma estilo ou uma gravura metal, não sei. E em cima tem a adoração dos Reis Magos do Fabriano. Ok, Wagner? Tá, isso eu coloquei uma ilustração de uma obra desse gótico internacional, que eu achei muito bonita até. Mas, de qualquer maneira, tem aquele fundo dourado, né? E uma organização super detalhada, uma composição estética super detalhada, embora não haja tridimensionalidade, nem todas essas conquistas que depois aconteceram no Renascimento. Eles nem sabem, mas provavelmente foi feito por um mestre francês para o monarca inglês, que retratava o personagem, o rei Ricardo II, marido da Ana da Boêmia. Ok. Então, o que havia antes? Prevalecia a construção de grandes catedrais, né? E todos os campos da arte estavam lá integrados. Isso já não acontecia como antes, mas continuava acontecendo um pouco. E com exceção das áreas da Europa que já estavam mais urbanizadas, né? Então, essa importância crescente das cidades como centros comerciais e financeiros. Com relação ao ofício, o trabalho dos arquitetos, as igrejas deixavam de ser o principal campo de trabalho, né? As cidades já tinham uma série de demandas com relação a edifícios como prefeituras, associações de ofício, faculdades, palácios, pontes, porões. E, então, os arquitetos já tinham ampliado seu campo de trabalho. Em cima, temos a fachada do Palácio Rucellai, não sei como fala, do arquiteto Leon Battista Alberti, né, que foi uma grande expoente do Renascimento. E embaixo, o Palácio Pitti, do projeto do Brunelleschi. O de cima, na verdade, eu acho que o Alberti somente fez a fachada, que tinha muito isso, às vezes não faziam um projeto inteiro, faziam só uma parte. Ok, próximo. Então, o Renascimento italiano foi realmente um contexto excepcional, né?
a arte, que era antes considerada um ofício manual, passou a ser uma arte liberal, ou seja, um trabalho intelectual conduzido através do método científico que a geometria e outros campos do saber proporcionaram. Então, e foi desenvolvido, nessa época, um verdadeiro código de visualidade, né, que se contrapôs e revogou a tradição da pintura medieval. A própria teoria da arte avançou de um conhecimento oral para esses tratados humanistas, livros com descrição super detalhada das técnicas e das experiências, né? Essa ilustração que está ao lado é o De Edificatoria do Alberti, que eram 10 livros que explicavam como se devia construir, tipo um código de obras, né? Só que tinha mais conceito. A janela está sendo fechada. Então, tá. Ok. Ok, Wagner? Então, aí, no próximo, vamos falar um pouco de Florença e Siena, e que foram o epicentro desse movimento do Renascimento, né, na Europa, impulsionado pelo desenvolvimento da imprensa e pela circulação de artistas e obras. Florença, que era um dinâmico centro mercantil, lá você tinha um sentimento de esperança na renovação muito intenso, maior que qualquer outra cidade. A cidade onde eu tinha nascido Giotto e Dante, e foi ali que um grupo de artistas, sob a liderança do Brunelleschi, conceituou e deu início a essa nova arte da Renascença. Aí, exemplos dos artistas que estavam nesse grupo: Masaccio, Donatello, Alberti, Ghiberti, Fra Angelico, Uccello, Gozzoli, Botticelli. Ok? Aí, para a gente entender um pouco o que está se passando no norte da Europa, que os objetivos dos artistas não eram muito diferentes dos italianos, mas os meios e os métodos eram bem diferentes. Por exemplo, no caso dos artistas flamencos, eles usavam muito mais o suporte de madeira e os italianos preferiam os afrescos. Então, enquanto na Itália a Renascença se instalava em todos os campos de atividade, no norte da Europa não aconteceu bem isso. Eles se mantiveram fiéis à tradição gótica ao longo do século XV, pelo menos, e a despeito das inovações promovidas pelos irmãos Van Eyck. A prática artística continuou mais ligada aos usos e costumes do que à ciência, que englobaria as regras matemáticas da perspectiva, anatomia científica, estudo dos monumentos romanos e tudo isso. Então, a gente tem aí os exemplos de obras desses artistas do norte da Europa. Esse, na verdade, eu não coloquei a autoria, mas é porque na segunda parte, que a gente não vai dar conta hoje, nós vamos pegar os autores, né, das obras. Então, os expoentes. Então, aí temos em cima a Virgem e o Menino, com Santa Bárbara, Santa Isabel da Hungria, e um doador, que é curioso, né? Que o doador faz parte ao mesmo tempo que os santos, né? O casamento da Virgem embaixo, né? Já tem toda uma ideia de perspectiva, mas ela ainda é muito ao nível da intuição, não é científica como é no caso da Itália, né? Ok. Segue mais rápido, está no slide 10. Então, a gente está num processo de recuperação dos valores da antiguidade clássica, de Grécia e Roma, e o conhecimento da anatomia são os valores principais do Renascimento, né?
e a valorização da cópia fiel da natureza, do realismo. O uso do claro-escuro é uma das técnicas que eles usam, né? E há a gradual transformação da função da arte e deixa de ser um simples meio de comunicação e divulgação da história sagrada. O artista aparece pela primeira vez como criador. Antes, na Idade Média, esse lugar era exclusivo de Deus e dos santos. Então, na esteira da valorização do indivíduo, os artistas começam a ser reconhecidos por seus estilos. A gente tem aí embaixo a Vocação de São Mateus, do Caravaggio, que é muito, muito tocante a maneira como ele usa, né, o claro-escuro. E, em cima, um estudo de anatomia do Da Vinci. Ok. Já está. Agora, eu tinha, na primeira apresentação que eu fiz, eu acho que nem todo mundo estava presente, eu falei desse filósofo, que é o Larry Skinner, e de outros também, mas ele principalmente, e que ele fala que a pintura, a escultura e a arquitetura vão mudando de status e deixam de ser consideradas habilidades manuais, como eram na Grécia Antiga, né, em Roma. Esse processo vai se desenvolver ao longo de toda a Renascença e só vai se completar realmente no século XVIII, no Iluminismo. Quando o conceito de techné, que era como era chamado esse tipo de atividade na Grécia Antiga, se decompõe na nova categoria de belas artes, e em oposição ao artesanato e às artes populares, tipo fabricar sapatos, bordar, contar histórias, canções, etc. Então, o que o Larry Skinner fala? Ele diz que a gente pode dizer que a arte só foi inventada no século XVIII, desse jeito que a gente entende hoje. Então, por 2000 anos, desde a Grécia Antiga, né, teria significado como integrante dessa techné. Techné seria qualquer atividade humana que fosse realizada com habilidade e graça. Seria uma transformação da natureza, né? Qualquer transformação que fosse feita na natureza, mas sempre com a utilização das mãos. Eles, no caso, valorizavam muito mais um poeta do que um artista, porque eles atribuíam ao trabalho intelectual mais valor do que ao trabalho manual. Na verdade, esse tipo de divisão prevalece até hoje, né? Eu acho que a gente ainda tem um remanescente disso. Então, são outros filósofos que teriam falado no mesmo tipo de coisa que o Skinner. O Christeller, Bourdieu, Matic e Eagleton. Ok. Aí são técnicas que são usadas no Renascimento para representação. A perspectiva, né? A perspectiva linear. É o conjunto dessas regras matemáticas e de desenho que permitiu representar numa tela, por exemplo, numa superfície bidimensional, o aspecto real, tridimensional, da natureza das pessoas e dos objetos. Então, em cima, a gente tem a perspectiva com a linha do horizonte, e a fuga, o ponto de fuga é um só, né? E no caso do segundo desenho, você tem 2 pontos de fuga. É um pouco mais complexa a perspectiva, né? E a gente tem a perspectiva aplicada, por exemplo, na tela do Leonardo, essa Santa Ceia, em que você vê a linha do horizonte passa pelas cabeças, né, dos apóstolos, e o ponto de fuga está exatamente em cima da cabeça do Cristo. E no caso do Masaccio, que é essa outra figura, outra pintura ao lado, também essa tela foi considerada assim muito importante, porque ela realmente dava uma ideia de tridimensionalidade que nunca antes ninguém tinha feito.
Então, também tem a linha as linhas de fuga e a linha do horizonte está abaixo, né, do observador. Você dá a impressão que você está num plano inferior, né? E você enxerga o Cristo de baixo para cima. Ok. Aí eu estou fazendo na verdade, apontando uma curiosidade, que o Leonardo da Vinci sempre foi além, como ele sempre ia, e criou essa perspectiva atmosférica, né? Que ele levava em conta que havia um ar, um espaço entre o observador e o objeto, ou a cena que estava sendo pintada ou representada. E, na medida em que as figuras ou as paisagens se distanciavam do observador, elas ficavam menos nítidas, mais difusas. Então, é a técnica que foi chamada de esfumato, em que eram usadas cores mais claras, frias e pouco saturadas. E, então, dá para ver a aplicação dessa técnica tanto na Mona Lisa, né, na paisagem representada atrás dela, e também no Piero della Francesca, que também usou esse tipo de coisa. Agora, tem alguns historiadores que falavam que essa técnica já tinha sido empregada pelos romanos nos afrescos de Pompeia. A conferir. Ok. Aí também é o seguinte, nós temos uma paisagem chinesa, né? E, curiosamente, a paisagem chinesa, ela não tem, tradicionalmente, o mesmo formato que a paisagem ocidental, né? Que sempre, se você vai numa papelaria, você vai comprar uma tela para fazer uma paisagem, ela é sempre horizontal. E, no caso da chinesa, é o contrário, ela é vertical. Mas eles usavam, quer dizer, nessa época do Renascimento, né, que não chegou lá, a representação era feita por layers, por camadas, né? Dá para voltar um pouco? Já voltou. Voltou? Slide 17. Não, acho que é o chinês. Ah, não. Essa paisagem chinesa. Então, você tem várias... Está na paisagem chinesa. E eu estou aí falando que, na verdade, não que eles não tivessem, eles não conhecessem, eles não estavam... Oi? Alô? Oi? Então, eu acho que, na verdade, eles talvez não precisassem dessa técnica de perspectiva, porque eles estavam querendo representar uma outra coisa. Ok, os gregos e romanos não conheciam um ponto de fuga, né? Mas eles usavam uma perspectiva intuitiva, já que estou falando disso. Mais uma, Wagner, por favor. Essa perspectiva chamada de discurso. Vocês estão vendo aí a tela? Não é que eu não estou... Aí. Que, na verdade, é uma ilusão de profundidade. Não sei se vocês estão conseguindo ver esse pé, que seria o pé esquerdo da figura em cima, representada em cima, que é uma... E esse Cristo morto, que também, por causa do ângulo em que ele foi representado, então você tem essa impressão de que você está vendo uma perspectiva, né? A profundidade. Na idade da ação, ela da que se seguiu, porque estava
Ok, Wagner. Ah, tá. Agora, o retrato, né? A tentativa de reprodução fiel da natureza também podia ser aplicada a motivos religiosos. Isso é uma coisa. E a arte do retrato também, junto com essa tentativa de reprodução fiel da natureza, são novidades que foram inauguradas nessa época do Renascimento. Os retratos que eram feitos antes, na verdade, não tinham a mesma simbologia que os retratos feitos no Renascimento. As figuras do Renascimento, da Idade Média, não tinham sombra, por exemplo. Então, temos aí o retrato de Sigismundo Malatesta, feito pelo Piero della Francesca em cima, e embaixo outra obra dele, que é muito icônica, que é essa flagelação de Cristo. Então, os personagens das pinturas da Idade Média moravam no fundo dourado, não moravam nesse mundo. Na Renascença, tanto os nobres quanto as figuras bíblicas passam a ser representados num contexto real, né? Essa figura de baixo, essa pintura de baixo, dá para ver muito bem esse tipo de coisa. A pintura e a escultura se desprendem da arquitetura e ganham autonomia. Elas não são só, elas não ficam só contidas dentro das obras de arquitetura. Ok. Isso também é uma curiosidade desses retratos, não sei se vocês conheciam. Retratos de Fayum. Foi uma denominação contemporânea desses retratos realistas pintados sobre madeira. Oi? Madeira, carvalho, cedro, cipreste, em múmias egípcias, durante a ocupação romana daqueles territórios nos séculos II e III. Os retratos eram comuns desde o delta do Nilo até a Núbia. Uma grande quantidade deles foi encontrada nessa necrópole, por isso chamou retratos de Fayum, a necrópole de Fayum, e usavam técnicas de encáustica e têmpera. São muito, muito interessantes, não sei se vocês já tinham visto. Já. Ok. Outra questão, a paisagem. A paisagem, ela surge também nessa época do Renascimento. Ela praticamente não existia na Idade Média. Quer dizer, ela, enquanto valor em si, né? Ela é viabilizada pela invenção da perspectiva, pela linha do horizonte e pontos de fuga. Antes dela, antes da paisagem, o máximo que o artista, por exemplo, da Idade Média conseguia representar eram os jardins, que era uma espécie de universo fechado e íntimo. A paisagem era só um adereço de uma cena mitológica ou religiosa. Em cima a gente tem a ilustração dessa paisagem do Danúbio, do Altdorfer, que você não tem nenhuma figura, né? Nenhuma figura humana, não tem nada. Você tem só a paisagem. Isso não era feito antes. Isso aqui eu já falei. Aí embaixo temos a pregação de São João Batista, que também tem, esse aqui tem atrás a paisagem, né? Ok. Tá. Então, a gravura em meados do século XV, em terras germânicas,
uma invenção técnica teve grande impacto no desenvolvimento da arte. Foi o surgimento da impressão de gravuras, que precedeu de várias décadas a impressão de livros. Então, com essa técnica, se podia imprimir panfletos, orações, imagens de santos, que eram distribuídos para peregrinos e devotos. Era empregada a mesma técnica que mais tarde seria aplicada à tipografia. Então, um bloco de madeira escavado com faca, tirando tudo que não tinha que aparecer na imagem, e vários blocos podiam ser juntados para formar um livreto de estampas que eram vendidas nessas feiras populares. Esses livretos ficaram obsoletos quando Gutenberg inventou os tipos móveis, né? Reunidos numa moldura por volta de 1430. Logo em seguida surgiu a gravura em metal, que era uma espécie de negativo da xilogravura, proporcionando efeitos mais sutis. Essas duas técnicas se difundiram bem rapidamente na Europa toda. A gente tem em cima o Gutenberg, à direita, e embaixo temos uma gravura do Dürer, que é a Melancolia, feita em metal. Ok. Aí a tinta óleo, né, que ela era conhecida na antiguidade, mas não era usada por todo mundo. Predominava a têmpera e painéis de madeira ou em afrescos, né? A ilustração de livros através de iluminuras ou miniaturas também era bastante usada, com a utilização de tinta à base de água, guache ou têmpera. Na Renascença, o uso da tinta óleo se dissemina, permitindo pinturas mais apuradas, já que a lentidão da secagem vai permitir a aplicação de várias camadas e você conseguir uma estabilidade da tinta e ótima conservação da cor e podia corrigir. As pinceladas são sempre veladas, ou seja, você não vê, você não identifica as pinceladas como depois na história da arte, no período do expressionismo, por exemplo, a gente vai ver que isso aí é usado conscientemente pelo artista. Os mestres do Renascimento em todos os países, desde Leonardo até o Dürer, foram pintores de quadro a óleo. O Michelangelo não gostava, não empregou essa técnica. Ele achava que era muito fácil e que era própria para mulheres e preguiçosos. Aí tem, claro, alguns autores que dizem que a tinta óleo já existia desde muito antes, que teria sido introduzida pelos pintores de Flandres. Ok. Acho que acabou, né? E dos arquitetos se amplia e deixa de ser exclusivamente relacionada às obras para igrejas e moradia dos nobres. As cidades em formação precisam de edifícios públicos para administração, universidades, sedes de associações de ofício, obras de infraestrutura, como pontes, pórticos, universidades, etc. As próprias guildas passam a acumular uma riqueza que lhes permite contratar esses artistas e até interferir e ter poder na vida política das cidades. As imagens, pinturas, afrescos, esculturas, etc., não servem mais apenas para ilustrar temáticas religiosas e comunicar a história sagrada, mas começam a retratar a vida real, com os personagens comuns, em cenários verídicos, e não mais no fundo dourado, usado no período anterior. Aos poucos, a imagem passa a ser mais valorizada que o texto, que a escrita. Muito útil, já que a quantidade de analfabetos era muito maior que a de eruditos. Segundo o filósofo Hans Belting, acaba a era da devoção e começa a era da arte. A arte deixa de simbolizar e passa a significar. Com a descoberta da perspectiva, linha do horizonte e pontos de fuga, criam-se condições para a representação das paisagens, que agora não só servem para compor cenários atrás dos personagens,
como também são representadas como tema principal dos quadros. Os retratos, que também não existiam na Idade Média, quando a tradição religiosa só permitia a representação em corpo inteiro, agora são possíveis. Então tá, aí vamos em frente. O problema é que não está indo em frente. Deixa eu ver. Ah, sim. Esse é o Brunelleschi, que liderava esse grupo de artistas que foram os iniciadores, vamos dizer, desse movimento da Renascença. Arquiteto e escultor, tinha profundo conhecimento dos métodos góticos, de construção de abóbadas, todas as invenções técnicas, e com base nesse conhecimento foi que, e pesquisando também em ruínas romanas, ele viabilizou, com esse pessoal que o acompanhou, a introdução desses elementos na arquitetura, na nova arquitetura. E por mais de 500 anos, arquitetos da Europa e das Américas seguiriam suas pegadas. Deve-se a ele ainda a descoberta que revolucionaria as artes, a perspectiva linear. Agora, esse aí é o Masaccio, que foi um dos primeiros pintores italianos a usar as novas regras da perspectiva, representando com dramaticidade figuras pesadas e maciças, como se fossem estátuas, ao invés da graça delicada e aspecto fluido das figuras do gótico internacional. Ele morreu bem novinho. Embaixo temos duas ilustrações, essa ressurreição do filho de Teófilo, e essa outra obra que é bem icônica, que é a Santa Santíssima Trindade com a Virgem, que você vê perfeitamente a introdução dessa noção de perspectiva, né? Aí temos o Donatello, que era o maior escultor desse grupo, do Brunelleschi, e estudou com afinco toda essa tradição, também a natureza e aspectos científicos. As figuras dele são bem estranhas, no sentido que elas não são arredondadas, elas têm uns ângulos. E, segundo o autor que eu li, né, que é o Gombrich, o público deve ter se espantado bastante com esse estilo dele. Aí temos uma cantaria aqui embaixo e o São Jorge ao lado. Aí temos o Alberti, né, que foi... Aí tem só umas curiosidades. Filho ilegítimo de um mercador florentino, exilado em Gênova. Arquiteto, teórico de arte e humanista. Aliás, todos eram humanistas, né? Filósofo da arquitetura e do urbanismo, pintor, músico e escultor. Personificou o ideal renascentista do homem universal, ou seja, o letrado humanista capaz de atuar em numerosos campos de atividades. Está descrito no livro do Vasari. Autor do primeiro grande tratado da arquitetura, eu acho que o Ifim vai falar bastante dele, tomou por base a antiguidade. Trabalhou em Florença, Bolonha, Mantua, Ferrara e Roma, e tornou-se conselheiro do Papa Nicolau V. E ele dizia que uma obra estava completa quando nada pode ser acrescentado, retirado ou alterado, a não ser que você piore a situação. Embaixo temos a fachada, ele fez só a fachada, por isso que eu coloquei aí, dessa Basílica de Santo Andrea em Mantua e do Palácio Rucellai. E esse templo malatestiano em Rimini. Agora temos o Ghiberti, que foi um dos maiores mestres florentinos, escultor e fundidor, formou-se na oficina de Orives, do Bartolo de Micheli, e também trabalhou como pesaro, como pintor de Sigismondo Malatesta. Não abandonou as antigas tradições, mas adaptou elas às novas ideias. Era super detalhista. Aí temos as ilustrações com o sacrifício de Isaac, isso acho que é num portão,
Esses portões do paraíso ao lado, Esaú e Jacó, que é um detalhe. O Fra Angélico, que era um frade da ordem dominicana, que trabalhou como pintor e autor de iluminuras entre Roma e Florença, aplicando novos métodos do Masaccio, que é tido como referência, né, para expressar suas ideias tradicionais de arte religiosa. Suas figuras não lembram seres reais. Ao ingressar no convento, já tinha recebido treinamento artístico. E tem essa curiosidade também de que ele foi exilado com o resto da comunidade dele, porque se opunha ao Papa Alexandre V. E aí temos as ilustrações da adoração dos Reis Magos, a Anunciação e o Juízo Final. Temos o Paulo Uccello, que também era de Florença, se destacou pela maestria nas pinturas em perspectiva e impressão de relevo. E já começava a usar o claro-escuro. Era obcecado pela perspectiva. Aí se dizia que ele passava as noites tentando entender os pontos de fuga. E usava para dar uma sensação de profundidade e não para narrar histórias. Consta que ele ficou tão deslumbrado que se empenhou em fazer com que as figuras parecessem entalhadas. É bem legal o trabalho dele, eu acho bonito. Batalha de São Romano, é um tríptico, né? Eu coloquei só 2. Vamos à frente. Benozzo Gozzoli, também de Florença, discípulo do Fra Angélico, tinha uma visão diferente, também deslumbrado com a perspectiva, e retomou o estilo gótico tradicional, ou internacional. Por exemplo, nas pinturas da Capela dos Médici, do palácio particular deles. Então, tem a vida de Santo Agostinho, tem o autorretrato dele, que é interessante, né? Que ele coloca essa mão numa posição estranha. Meu Deus. A jornada dos magos a Belém embaixo. Aí o Botticelli, que é bem mais suave, né, que os outros, eu acho. Também nasceu em Florença, foi aprendiz do Filippo Lippi, num dos quadros dele mais célebres, que era sobre essa mitologia da Vênus. Adotou as inovações do Masaccio, mas usava muito elemento decorativo, na verdade. Então, ele abria a mão, muitas vezes, do realismo em prol da harmonia na composição. Essa pintura foi encomenda do Lorenzo de Médici, que também contratou o Américo Vespúcio quando esse descobriu o Novo Mundo. Aí temos um retrato da Simonetta Vespucci, talvez seja a filha, né, do Vespucci, não tenho certeza. O retrato de um jovem. E aí temos a Andrea Mantegna, o pintor e gravador na Itália setentrional, também muito influenciado pela arte de Florença. Era o aluno preferido do Francesco Squarcioni, que era um pintor de Pádua. E lá também atuavam o Uccello, Lippi e Donatello. É autor de um projeto que foi feito para a cidade universitária de Pádua e outros trabalhos em Mantua. Ele adotou o drapeado greco-romano nas roupas, que primeiramente ele desenhava nuas, né, as figuras. Usava um ponto de vista chamado olho do verme. Na verdade, eu não pude pesquisar exatamente o que era isso, mas prometo que vou pesquisar. Que alargava e ampliava a cena. Era também um ótimo gravador, mas essa parte da obra dele, das gravuras, não está muito documentada. Aí temos a pintura do Santiago a caminho da sua execução, esse é a ilha de Cártura,
e Judite com a cabeça do Holofernes. Aí vem o Piero della Francesca, que é considerado o maior herdeiro do Masaccio, trabalhou no sul de Florença, em Arezzo e Urbino. Foi muito inovador no uso da tinta óleo, né? Em tela, e todas essas novidades que o Renascimento trouxe. Dedicou os últimos anos da vida dele escrevendo tratados sobre matemática e perspectiva. Como ilustração, temos à esquerda o Pandolfo Malatesta e aqui à direita o Sonho de Constantino, que já traz muito o uso do claro-escuro, né? Você vê que essa primeira figura, aqui à esquerda, que está segurando uma lança, ele está bem no escuro, e do lado direito também, né? Aí isso cria uma sensação de planos diferentes. Embaixo, essa pintura muito famosa, que é a Flagelação de Cristo, que tem o uso da perspectiva muito, muito claro, né? E o retrato na verdade, a Batista é a mulher, né? Batista Sforza e Federico Montefeltro. Aí temos o Van Eyck, nascido na Bélgica, da Bélgica de hoje. Ao contrário dos pintores do Sul, ele tinha a intenção de espelhar mesmo a realidade, acrescentando muitos detalhes nas telas, né? Era essa maneira dele se adequar às novas conquistas do Renascimento. Quer dizer, na verdade, ele ainda estava vinculado à herança do gótico internacional, mas ele superava isso acrescentando essa infinidade de detalhes. Falam que ele inventou a pintura a óleo, mas falam isso a respeito de outros e falam até que já existia pintura a óleo na Idade Média, com tintas preparadas a partir de pigmentos tirados de plantas e minérios. Os seus retratos pareciam fotografias, mas ele não chegou a adotar a perspectiva, isso que eu estava falando. Então, temos o noivado dos Amalfini, em cima, São Jerônimo e seu estudo, embaixo, o retrato de Margareta Van Eyck, que deve ser a mulher dele, o homem no... Isso aqui eu coloquei em inglês, porque eu não soube traduzir como seria... Não é o homem com seu... Chale azul. Seu chale azul. E o retrato de um homem aqui ao lado. E agora temos Robert Campin, que nasceu na Bélgica atual, considerado o primeiro grande pintor flamengo, tinha um imenso poder de observação da realidade. E liderou, junto com os irmãos Van Eyck, a escola holandesa do Renascimento. Temos em cima o retrato de um homem e uma mulher, embaixo o retrato de um homem robusto, ao lado o retábulo de Merode, que é um tríptico, com as diversas faces da vida cotidiana, numa representação com muito simbolismo. No primeiro painel, é o primeiro painel que se honra São José, o pai do Jesus. Tá? Vamos à frente. Aí é o Rogier van der Velde, que não se sabe muito sobre ele, exceto que tinha um grande renome e viveu na parte sul dos Países Baixos, especialmente na corte do Duque de Borgonha. Foi aluno do Robert Campin, que eu mostrei antes, contemporâneo do Van Eyck. Trabalhou também em Bruxelas, Roma e Ferrara. Transpôs os ideais da arte gótica para o novo estilo realista. Veja que esse pessoal dos Países Baixos e do norte da Europa, eles não deram a mesma aproximação com os ideais do Renascimento que os italianos tiveram, né?
eles, em muitos casos, adequaram a arte que eles já faziam, que já se fazia no período gótico, e faziam interferências com uma colocação de novos detalhes. Essa era a maneira deles se aproximarem da realidade, não através da perspectiva. Então, em cima tem o retrato do Francesco d'Este, embaixo o retábulo, a descida da cruz, retrato de uma jovem mulher e retrato da Isabel, de Portugal. Agora, aí temos o Hugo van der Goes, que é um pintor, desenhista, miniaturista flamengo de grande expressão, que chegou a ser chefe da guilda local de artistas. Ele tinha um problema mental e passou os últimos anos exilado no monastério, segundo esse autor que eu li, com crises de culpa e melancolia. Muito influenciado por pintores como Van Eyck e Van der Weyden. Em cima, o autorretrato dele, embaixo, a morte da Virgem, São Lucas retratando a Virgem, e o tríptico de Portinari, esse aqui é um detalhe, né, parte. Esse é um outro sobre ele mesmo. Na verdade, eu quis trazer esse caso aqui dessa obra que foi alterada. Na verdade, é uma obra dele que foi alterada durante o século XVIII. Inclusive, mudaram o título, né? Passou a ser o casamento do Henrique VII com Elizabeth de York. Essa alteração foi descoberta só no século XX, quando foi removida a camada da pintura da parte central do quadro. E deu para ver o esboço das figuras originais. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Era a Virgem e o Filho com São Tomás, João Batista, Jerome e Luís. E depois virou isso que está aqui ao lado, né, que eles introduziram essa perspectiva aqui do palácio. E virou o casamento do Henrique VII com Elizabeth de York. Aqui tem duas outras pinturas dele, da Elizabeth e do Henrique VII, para vocês verem como é que eles eram. Não? Konrad Witz é um pintor suíço da Basileia, um dos representantes do chamado gótico tardio. Sua pintura para o retábulo de Genebra é considerado o mais antigo retrato fiel de uma paisagem na história da arte europeia, que se baseou em observação das características topográficas reais. Em cima, o encontro de Joana? É porque tem uma coisa em cima. Joaquim e Ana, no Pórtico Dourado. Embaixo, a Pesca Milagrosa, que eu acho que é o mais famoso quadro dele, que é o retábulo de Genebra. Depois o Salomão e a Rainha de Sabá e a Santa Conviada. Klaus Schluter é um escultor e arquiteto nascido em Dijon, da Escola Franco-Flamenga. Desenvolveu um estilo naturalista, criando em suas obras impactante ilusão de realidade com aspecto dramático. Foi o escultor principal da corte de Filipe II, Duque de Borgonha. Ele tinha um sobrinho que era assistente dele, e depois que ele morreu, o sobrinho prosseguiu a obra. Então, em cima tem a fonte de Moisés, ou a fonte da vida, que fica no mosteiro Chartreuse de Champmont, em Dijon. E embaixo, 3 enlutados para o túmulo de Philippe de Bold, foi feito com ele e o sobrinho. E o detalhe do Moisés, e eu fiquei curiosa de saber por que eles representavam Moisés com esse chifre, né? E alguns historiadores atribuem isso a uma interpretação equivocada de um trecho da Bíblia. E diz que era comum essa representação entre os artistas da época. Michelangelo também fez isso com a estátua de Moisés. Perfeito. Exatamente.
Agora, qual foi essa interpretação? A gente pode pesquisar se interessar. Não, parece que eram raios que saíam da cabeça dele, pelo menos eu li, porque eu também achei estranho isso daí. Desculpa te interromper, viu, Miriam? Não, tudo bem. Tá. Mas parece que em algum trecho da Bíblia diz que ele teria raios de luz saindo da cabeça dele. Uhum. E esses raios, os escultores representam como alguma coisa que parece chifre. É estranho, né? Mas eu não sei exatamente que interpretação foi essa do texto, né? Isso aí eu não sei. Não, também não sei. Eu cheguei a procurar, mas acho que, não sei, me passou, agora eu já não me lembro mais. Então, agora, o Stefan Lochner é um pintor alemão no final do gótico, trabalhou em Colônia. Um dos mestres do estilo suave, foi uma espécie de frangélico dessa parte da Europa. Aí dizem que ele morreu na peste negra. A adoração dos pastores, em cima, embaixo, a Virgem no Caramanchão de Rosas, eu acho que é a mais famosa tela dele, e o Martírio dos Apóstolos. Agora, o Weitz Stoss, que junto com Adam Kraft e Peter Vischer, foi um dos mais importantes escultores do gótico tardio na Alemanha. Viveu a maior parte da vida em Nuremberg. Em cima tem ele, não sei se é autorretrato ou não, o altar da igreja de Nossa Senhora de Cracóvia, embaixo, o altar-mor da Santa Maria, Jerome, e uma esculturinha, né, de Rafael e o jovem Tobias. Martin Schongauer, gravador e pintor alemão, ainda filiado à tradição gótica, foi o mais célebre gravurista antes de Dürer, tendo vivido na atual Alsácia. Abriu em Colmar uma escola de gravura e nela ele formou alguns dos maiores mestres da geração que se seguiu, Van der Weyden, já tinha mostrado, né? E um grande grupo de artistas de Nuremberg. Suas gravuras, a maioria com temas religiosos e algumas cômicas, misturava elementos de iluminuras da Europa. Aí embaixo temos duas representações de Madonna com uma criança. Temos a série A Paixão, quer dizer, essa é uma das representações da série, e Natividade ao lado. Dá para ver que nessa série da Paixão de Cristo tem um elemento cômico, né? Dá para ver pelo desenho. Então, depois é o Jean Fouquet, que é o maior expoente da pintura francesa do século XV, mestre na criação de painéis e iluminuras, formado na tradição francesa do gótico internacional, desenvolveu um novo estilo, integrando as fortes tonalidades cromáticas do gótico com a perspectiva e volumes italianos, que ele fez um mix, né? Assim como a inovação naturalista dos artistas flamengos, diversas influências. Foi pintor na corte de Luís XI. O autorretrato dele em cima, e embaixo o díptico de Melun, em que retrata à esquerda Etienne Chevalier, tesoureiro do Carlos VII da França, com seu padroeiro Santo Estevão. E à direita, a Virgem, inspirada na amante do rei Carnier Sorel. Ao lado aqui, a chegada do imperador em Saint-Denis. E acabamos. Estão vendo aqui a manifestação. Ô, Miriam, parabéns, viu? Tá muito bom. Excelente a pesquisa, principalmente dos artistas de fora da Itália. Realmente, parabéns. A ideia era essa, né? Dar uma luz. Foi muito bonita. Realmente legal. É um negócio muito interessante, viu? Parabéns. Legal. Depois o Wagner manda para você em PDF para poder olhar com mais calma, né? Tá. Legal. Ô, Miriam, eu só uma coisa, eu não... Não é que eu discordo, eu não entendi direito. Você citou, mas eu não vi a fonte. Você disse que o Donatello, que foi um escultor italiano, ele esculpia com angularidades ou coisa assim. Você usou um termo aí que eu não me lembro exatamente, mas queria dizer que o negócio não era bem arredondado. Depois eu gostaria de saber aonde você pegou esse dado, porque existe uma escultura feita em bronze,
na magnífica cidade de Pádua, onde ele retrata, o Donatello retrata um condottiere chamado Gattamelata. E essa escultura é muito parecida com a escultura de Marco Aurélio, de Roma. E ela é bem arredondada, realmente não observei esses detalhes. Tá, esse autor foi o Gombrich. Não sei se você conhece. Eu não conheço. Não. Eu vou pesquisar. É um dos historiadores de arte mais conhecidos, né? Ao lado do mundo. Se puder colocar a bibliografia, enfim, o livro e o autor, seria legal. Não, mas ela não consta na tua apresentação? Acho que sim, é que eu não consegui acompanhar. O quê? A ilustração para se ver? É. Ah, peraí. Entrei. Enquanto você procura aí, eu só queria fazer uma observação quanto ao Américo Vespucci. O Américo Vespucci, ele trabalhava para a Casa dos Médicis, ele era representante da Casa dos Médicis, além depois de ter sido navegador, ele era representante dessa casa lá na Espanha. E foi assim que ele conseguiu depois navegar. Pois é. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo a tela do Donatello aí? Não. Ah, então, porque compartilhar. Tem que fazer de novo aquela... Ô, Wagner, deixa de pedir coisa difícil, cara. Fala. O meeting start share. Agora sim. Não é? Tá. É isso? Aí, ó. Você queria observar o quê? Não, eu me referia a uma outra figura, uma outra estátua feita por ele em bronze, que era a estátua do Gattamelata, né? Mas eu não mostrei isso não, né? Eu não conhecia. Como? Eu não mostrei não, né? Não mostrou. Não, talvez na próxima vez a gente coloque aí, porque eu achei interessante. É uma escultura equestre. Existe um condottiere, cujo apelido dele era Gattamelata, que não sei o que significa, e ele está em cima de um cavalo. E é uma escultura muito parecida com a escultura de Marco Aurélio, muito antiga lá de Roma, só que a do Marco Aurélio era em mármore. Da época de Roma, né? Entendi. Isso. Tá. Era em mármore de Marco Aurélio? Não era em bronze? Não. Eu acho que era bronze. Eu acho que é bronze também. Porque eu acho que sim. Os romanos, normalmente, as esculturas eram em bronze, eram fundidas. Né? Pode ser, não tenho certeza. Tá. Nisso que você... as suas figuras, você estava dizendo que as figuras são abruptas e com movimentos abruptos e angulares. Talvez isso aqui não ilustre muito isso, né? Exatamente. Posso tentar ver. O pouco que eu conheço do Donatello, eu realmente não achei isso aí, viu? Mas... porque esse autor comenta até realmente que ele espantou o público. O público ficou... Para eu poder ouvir o que está acontecendo. É porque isso aqui é muito baixo. Não está. Não está? Não está funcionando. Tá. Deixa eu ver se está. Então... Não, legal. Bom, temos mais alguma coisa? Acho que a gente podia encerrar, né? Tem algum comentário mais? Eu só quero dar os parabéns para a Miriam. Obrigada. Não, muito legal. Ficou ótimo. Legal. Tá muito bom mesmo. Parabéns. Uma pesquisa bacana, ficou realmente muito legal, né? Ótimo. Obrigada. Eu tentei, por exemplo, fazer, quer dizer, no primeiro, né? No primeiro slide, na primeira apresentação, tentar entender os processos, para não ficar, né? E mais esse artista, e mais esse, né? E a gente não conseguindo alinhavar. Né? Então, claro que tem
cada historiador vai ter uma maneira de dar um sentido para isso, né? Não, ficou legal. Periodização, etc. Eu ia pedir um favor. Gostei muito desse Gomberg. Muito bom, Miriam. Viu? Você fez uma introdução no começo, né? Se você tiver ela escrita, passa para o Wagner também distribuir para a gente. Tá. Acho que é bacana. Cara. Tá legal. Eu tenho, vou mandar. Tá. Isso eu fiz hoje, correndo. Tá. Não, mas ficou legal. Ficou um resumo bacana. Não, legal. Muito legal mesmo. Tá bom. Ficou bom. Parabéns, Miriam. Ficou muito bom. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Legal, gente. Obrigada. Então, ficamos por aqui. Obrigado, Roberto. Tchau. Alô. Um abraço, até segunda que vem. Tchau. Até o Palmeiras, antes que eu me esqueça. Obrigado, Wagner. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.